Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fábio Souza, trabalho como gerente de soluções com foco em produtividade na Brasoftware e é um prazer estar com vocês nesta manhã. Convido a todos a acessarem nossos canais no LinkedIn e Instagram. Todos os nossos eventos são divulgados nessas plataformas. Inclusive, nós vamos começar a partir de segunda-feira 2 trilhas para ajudar nossos clientes na capacitação para a prova de fundamentos Microsoft. Então, todos os detalhes desta ação e de várias outras estão disponíveis em nossos canais e fica aqui o meu convite para que vocês acessem. Esta é a nossa segunda edição deste evento. Nós temos aqui um conteúdo bem interessante, né? Nós falaremos um pouquinho sobre produtividade, documentos digitais e leis de proteção de dados. E nós vamos contar aqui novamente com a presença de 3 super grandes convidados. Nós teremos aqui o Eduardo Jordão, que trabalha na Adobe como Solution Sales, o Hélio Moraes, que é sócio da APK Advogados, e o Norberto Coelho, que é Cloud Security Specialist na Microsoft. Apenas um recado, nós temos um time de moderadores que está de olho no chat, então, por favor, fiquem à vontade, mandem suas dúvidas, que o nosso time estará olhando aqui o chat e irá responder, tudo bem? E um outro recado, ao final do evento, nós iremos publicar no chat um link para um rápido formulário sobre o evento. Então, por favor, nos ajudem no preenchimento desse formulário e, caso tenha alguma dificuldade, nos avisem pelo chat que nós iremos apoiar, tá bom? Bom, então, vamos lá. Bom evento a todos. Convido aqui o Hélio, então, para iniciar com a apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Hélio Moraes, eu sou sócio do PK Advogados, nós somos um escritório especialista em Direito e Tecnologia, eu sou engenheiro eletrônico também, então muitos anos militando nessa área que envolva Direito e Tecnologia. E mais recentemente, né, bastante envolvido com a questão da proteção de dados e da LGPD, que estamos aí digamos, num cenário ainda um pouco nebuloso de quando entra em vigor, né? Mas, basicamente, assim, o que eu vejo de oportunidade nesse momento e que fico muito feliz de estar participando aqui deste seminário. A tecnologia se tornou um eixo central dentro desse momento da pandemia que a gente está vivendo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas leis, bem rapidamente, sem juridiquês. Eu sei que tem bastante gente que não é advogado, que está no público, então meu papel aqui não é ficar recitando leis, é mostrar apenas para vocês que existe embasamento jurídico para muitas tecnologias, e eu acho que o momento é agora, acho que é uma oportunidade única que a gente está vivendo, se é que a gente pode extrair alguma coisa boa desse momento, mas os avanços tecnológicos, vou mostrar depois alguns exemplos para vocês vão ver que tem coisas assim, de 20 anos que a lei já permite e que não avançam, e que com a pandemia, com a necessidade de estar todo mundo remoto, isso vem avançando, né? Então, eu acho que a gente está com uma oportunidade única de acelerar muito a transformação digital dentro das organizações. Então, eu vou fazer a abertura, tem uma fala de uns 20 minutos, e depois vamos passar, né, para o Norberto e para o Jordão, para justamente explicar o como, né? Porque aqui a gente fala que como pode, depois como fazer, né? Então, esse que é o meu papel aqui hoje. Só antes de entrar, de fato, né, nos meus slides, na minha fala, só essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD, que é uma questão que sempre tem suscitado muitas dúvidas nas empresas, então vou fazer só um breve parênteses sobre a entrada em vigor, né? Qual é a situação que nós temos hoje, né? Nós tivemos um PL aprovado no Congresso, né, jogando as penalidades para agosto
do ano que vem, agosto de 2021. E esse PL mantém a vigência da lei agora para 16 de agosto deste ano. Neste momento, nós temos também uma medida provisória que ainda está vigente, que joga a vigência da lei para 3 de maio do ano que vem. Tem alguns cenários possíveis, mas o mais provável é que essa medida provisória não seja votada no Congresso, que ela caduque, e que daí, portanto, ela saia de cena, né? E o que vai ficar valendo vai ser esse PL 1179, que foi aprovado dizendo a lei entra em vigor agora em agosto deste ano, de 2020, e as penalidades em agosto de 2021. Então, esse é o cenário mais provável da gente ter, né? Obviamente que tem algumas complicações aí no meio do caminho em relação ao recesso parlamentar, né, que pode atrasar um pouco a vigência da MP 959 que está em vigor, né? Mas a rigor, esse é o cenário mais provável que a gente tem. Então, a lei vai vir, né, esse ano, então muita gente duvidava da lei, né, e agora ela vai estar aí batendo na nossa porta. Então, embora não tenhamos ainda penalidades, o fato da lei entrar em vigor, isso vai gerar demandas de órgãos como o PROCON, né, vai gerar as demandas individuais das pessoas entrando com ações. Então, a lei que já estava causando, né, efeitos no mercado, vai causar ainda mais efeitos. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que a gente tem de possibilidades nessa parte de segurança jurídica, usando principalmente recursos de assinatura eletrônica e assinatura digital e ferramentas de Modern Workplace, para poder estar preparado para a entrada em vigor dessa lei. Vamos ver aqui. Opa. Então, a primeira chamada que eu queria colocar aqui para vocês, né, é justamente sobre o cuidado com o teletrabalho, né? Então, muitos de vocês, eu sei que trabalham nessa parte de infraestrutura das empresas, né? Então, a gente foi jogado para dentro de casa, né, de uma maneira abrupta, e algumas empresas até estavam preparadas para isso, outras não, né? Então, tem que tomar um cuidado grande, justamente com o controle do uso das ferramentas corporativas, aonde estão salvando os dados, né? Que as pessoas sejam também treinadas, então, ferramentas e treinamento, né? A lei permite esse trabalho à distância, né? Então, existe uma série de fatores que nos auxiliam nesse sentido, né? Mas, do ponto de vista da empresa, a gente tem que se preocupar com quais medidas nós vamos adotar para poder viabilizar esse cenário, né? Então, toda a parte de infraestrutura e computação tem que ser mantida devidamente criptografada, os acessos, né? Os backups. Então, são uma série de medidas importantes para a gente não colocar em risco a operação da empresa. Então, ele é viável juridicamente e a gente tem que trabalhar bastante na infraestrutura para poder manter ele funcionando adequadamente. Vamos entender um pouquinho do ponto de vista da assinatura eletrônica, como isso funciona. Então, se vocês olharem aqui nesse slide, né, a medida provisória 2200, ela é de 2001, gente, né? Então, ela vai fazer quase 2 décadas que a gente já tem uma lei no Brasil que permite a assinatura eletrônica, né? E a adoção ainda é baixa. É claro que eu vou depois dar alguns exemplos para vocês, e vocês vão ver que agora na pandemia melhorou muito esse cenário, no sentido de muitas empresas estão adotando isso. A gente no escritório passou a receber várias consultas nesse sentido, né? E se vocês perceberem, assim, praticamente quase todos os documentos podem ser assinados eletronicamente, né? Pouquíssimos documentos a lei exige alguma forma especial. E quando, mesmo nesses casos em que a lei exige uma forma especial, muitas vezes ela aceita a assinatura digital, né? E em outros casos, por exemplo, como compra e venda de imóveis, né?
saíram, inclusive, provimentos recentes da Corregedoria Nacional de Justiça, né, o provimento 100, por exemplo, que saiu semana passada, criando o e-notariado, né? Então, é todo um sistema de cartório digital, né? Então, nós estamos num momento muito propício, né? Não que a gente precisasse desses provimentos, porque a MP, né, já é de 2001, mas no Brasil, às vezes, né, a lei só não é suficiente, é preciso ter esse empurrãozinho, às vezes, de alguns órgãos setoriais, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Nós estamos aqui em 2 meses, nós temos a oportunidade de caminhar mais do que a gente caminhou em 20 anos que a gente já tem essa medida provisória, né? Então, aqueles que estiverem envolvidos na transformação digital nas suas organizações estão num momento único para realizar esse movimento. Vamos entender aqui um pouquinho, então, a diferença entre a assinatura eletrônica e a assinatura digital. Do ponto de vista da MP 2200, a assinatura eletrônica é válida, né? Então, tem várias formas de assegurar a autenticidade e identidade, né? Então, eu tenho processos de verificação pelo IP, pela senha, então, tudo isso é reconhecido pela MP 220, e eu tenho um certo conjunto, né, de atividades que são as que a gente chama das autoridades certificadoras, que nesse caso é o que a gente chama do ICP Brasil, que é a assinatura digital. Essas assinaturas digitais, elas, de acordo com a MP 220, elas têm presunção de veracidade, né? Então, elas já têm um reconhecimento por pertencerem a esse ecossistema do ICP Brasil. Mas isso não significa que as assinaturas eletrônicas não sejam válidas. A assinatura eletrônica que não tem o ICP Brasil, se ela tiver o processo de verificação, ela também é aceita e válida pela MP 220. Né? Então, esse aqui é o universo que a gente tem. Aqui para vocês entenderem, né? A gente às vezes fica elucubrando um pouco, né, sobre esse negócio da assinatura digital, e se a gente olhar no nosso dia a dia, tem várias situações em que a gente já utiliza a assinatura eletrônica, né? A gente já utiliza assinar contratos e documentos, só que às vezes a gente nem sequer se dá conta, né? Então, acessos bancários, né? Quanto tempo a gente já faz por senha, por tokens, né? Agora por SMS para fazer validação, né? Em vários formatos de assinatura, né, que envolvem tanto a assinatura digital, a assinatura eletrônica, quanto todos esses formatos de validação eletrônica. Então, a gente tem muitas opções nesse cenário. Então, já é uma realidade, mas a gente pode aumentar isso ainda mais dentro das empresas. No caso, qual que é o propósito dessas assinaturas digitais nos documentos? É garantir, né, que quem está se manifestando é a própria pessoa, né? Então, é uma garantia de que aquele documento que eu estou validando não tem adulteração e que eu sou eu mesmo nessa validação, para que depois ele não possa sofrer a recusa da validação daquele documento. Nesse sentido, a diferença só em relação à ICP Brasil é que o fato da assinatura ser ICP Brasil já traz essa presunção. Mas vocês vão ver, né, vou apresentar um quadro aqui mais para frente, em que, comparando um pouco a questão da assinatura em papel com a assinatura digital, em que mostra justamente que a assinatura eletrônica, né, que também tem uma validade muito eficiente. Aqui, olha só, nesse quadro é o que eu queria mostrar para vocês, né? Então, se a gente olhar do lado esquerdo, né, o tipo de assinatura, eu coloquei nesse quadro comparativo, do lado direito, a eficácia jurídica, né? Então, se eu assino só de próprio punho, mas não reconheço a firma, né, aquele procedimento que eu faço no cartório, ela vale, só que é uma eficácia relativa, né? Alguém pode provar que não fui eu que assinei. Se eu assinei e fiz o reconhecimento de firma, ela já tem a eficácia jurídica presumida, né? No caso das assinaturas não físicas, né, nós separamos aqui o quadro nas assinaturas eletrônicas e na assinatura digital.
Então, na assinatura digital, que é a que tem o ICP Brasil, ela já é certificada e ela já é presumida. A assinatura eletrônica, embora ela não seja certificada, ela também pode ser presumida se eu criar um fluxo de assinaturas com outras testemunhas, né? Que também assinem digitalmente. Então, depois nós vamos ter alguns exemplos de como fazer esses fluxos para garantir essa assinatura. Inclusive, a gente já tem decisões do STJ dando validade para esse tipo de assinatura em documentos, né? Então, a segurança jurídica da utilização desses documentos, ela é bastante boa no Brasil. Você vai falar, olha, mas não tem uma possibilidade de recusa ou de questionamento? É uma possibilidade igual você tem a de papel, né? Então, em papel, você também pode ter o que a gente chama do incidente de falsidade, que é a assinatura ter sido falsificada, né? Então, o risco não aumenta nesse sentido. Eu diria, aliás, que o risco diminui, porque a falsificação de uma assinatura eletrônica ou assinatura digital é muito mais difícil do que a falsificação de uma assinatura em papel, né? Avançando um pouco aqui, conectando com essa questão da proteção de dados, né? Por que a gente quis linkar um pouco isso, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de evidência, é uma lei que eu tenho que fazer e mostrar o que eu fiz. E a assinatura digital é uma forma de eu demonstrar eletronicamente aquilo que eu fiz em relação a um documento. Então, vamos entender um pouquinho como que a gente conecta esses dois mundos. O que é essa coisa, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por que apareceu esse negócio do nada? Não, puxa, eu estava aqui na minha empresa, eu trabalhava de boa, não tinha que pensar nisso, de repente aparece essa lei aí do nada? Não, não é, gente, né? Isso é um movimento que vem acontecendo há muitos anos, a gente foi transformando toda a nossa sociedade numa sociedade digital, né? Então, nesse slide, eu mostro alguns exemplos de como, né, nós fomos para diversas plataformas ao longo dos últimos anos e de uma maneira desorganizada, sem a gente ter uma regulação em torno de como eu uso os dados pessoais, né? Então, o que aconteceu? Na Europa, a gente já tinha um movimento de uma sensibilidade em relação a controlar esse uso desde 95. Né? Nós falamos no GDPR, que entrou em vigor em 2018, mas ele já tinha uma diretiva de 95. E esse movimento veio se intensificando, eles apertaram um pouco o cerco em relação às regras de uso de proteção de dados, isso gerou reflexos em relação ao mundo inteiro, então eles refizeram o tratado com os Estados Unidos, né? Criaram o Privacy Shield justamente com regras mais rigorosas para fazer os compartilhamentos de dados com os Estados Unidos e influenciou o mundo como um todo. O Japão teve que se reposicionar e o Brasil também, para poder, né, fazer negócios internacionais, foi exigido pela OCDE que também implantasse uma lei que regulasse essa questão da proteção de dados. Então, daí veio essa história da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é uma criação do Brasil, isso é um movimento mundial, por isso que quando me perguntam, vai vigorar, não vai vigorar, vai pegar, né? Eu falei, gente, isso não é uma questão inventada aqui no Brasil, isso é um movimento mundial, então não tem volta. Pode ser que no Brasil seja um pouco mais lento, pode ser que tenha mais dificuldades, mas é inevitável isso, né? Porque cada vez que a gente aprofunda na sociedade digital, a gente precisa dessas leis. Como que isso se conecta em relação à assinatura digital, por exemplo, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o ciclo para fazer um projeto completo de proteção de dados, né? Então, as empresas vão ter que mapear o que ela tem de inventário, analisar o risco que elas têm, os possíveis gaps, criar novas políticas, daí aqui entra segurança, entra criptografia, né? Gerenciar o que ela bota para fora da organização, eliminar bases de dados desnecessárias, né? Tudo isso tem que ser controlado por uma cadeia de custódia auditável. Então, eu tenho que provar que eu fiz. Aqui entra uma oportunidade de muitas coisas com a assinatura digital, que eu vou mostrar para vocês. Depois, ela ter também
planos de gestão para uma violação, designar o encarregado, né, o DPO, que alguns talvez já tenham ouvido falar, né, esse é o nome utilizado na Europa, no Brasil o nome é encarregado, que é uma pessoa que vai ser responsável por fiscalizar, interagir com os proprietários dos dados e também com as autoridades e, eventualmente, inclusive, contratar seguro. Não é obrigatório pela lei, mas dependendo do volume de dados que a empresa tenha, a gente tem recomendado a contratação de um seguro. Qual que é a conexão entre a assinatura eletrônica e a proteção de dados? O que a gente chama da cadeia de custódia auditável. Ou seja, não basta fazer, eu tenho que mostrar que eu fiz. E a assinatura eletrônica é uma forma de eu evidenciar uma determinada situação, evidenciar a concordância com uma política de privacidade, evidenciar a concordância com uma política de segurança da informação, evidenciar o consentimento, por exemplo, né? Então, eu trabalhar com assinaturas eletrônicas, por exemplo, pode me trazer segurança de que eu treinei as pessoas, né? De que eu ofereci os regulamentos adequados, né? Que eu exigi que elas tomassem cuidado com os dados. Então, isso vai me proteger em termos de ter essa cadeia de custódia auditável. Na questão do consentimento, né? Então, o consentimento, não, eu obtive o consentimento, mas como? Não, ele me falou por telefone, não gravou, não obteve uma assinatura eletrônica, né? Então, para eu coletar o seu dado, eu, por exemplo, posso fazer, por meio de uma assinatura eletrônica, a obtenção do seu consentimento. Então, é uma forma que a gente pode utilizar, né? Opa, pulou 2 aqui. Então, esse é o conceito, né, dessa conexão. A LGPD como lei de evidência e a veracidade da assinatura eletrônica pela lei, né, pela MP 220, traz essa forma de eu comprovar, né, as ações que eu fiz. Então, é uma medida de mitigação de risco para eu controlar, né, as ações, né, e a cadeia de custódia em relação a isso, né? Em relação, né, a alguns exemplos aqui, né, que eu tinha mencionado, e aqui eu reforço um pouco para vocês, né? Para controle de autorizações e consentimentos, né? Então, alguns documentos que são importantes para eu fazer o gerenciamento do meu programa de privacidade, né? Para aqueles que já estudaram um pouco a LGPD, sabem que vão precisar criar dentro das suas empresas uma governança em privacidade, em que eu faço a gestão do ciclo completo do dado pessoal dentro da empresa. Então, desde a coleta, o uso, o armazenamento, o tratamento e o descarte. Então, eu preciso de vários documentos dentro desse ciclo e eu preciso controlar, né, tanto que as pessoas tenham ciência das regras, quando eu faço transferência para fora, né, quando eu lido, por exemplo, com um operador de dado, que ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, tudo isso eu tenho que... Então, a assinatura eletrônica é uma forma da gente fazer isso, né? E, por fim, né, alguns exemplos em relação a aplicações. Telemedicina, né? Então, assinatura de receituário e prontuário, veio agora uma regulamentação por conta da pandemia, né? Outros exemplos aqui, o Open Bank, saiu uma regulamentação nova, foi acelerada, né? Assembleias digitais, né? As escrituras de transferência de imóveis, né? Então, várias situações foram aceleradas, situações que a tecnologia já permitia, a lei já permitia, mas ainda assim as instituições, não só privadas, né? As instituições governamentais também resistiam nessa migração. Então, se a gente pode extrair alguma coisa boa dessa pandemia, é essa oportunidade dessa transformação digital, né? Então, a gente está nesse momento exato em que a gente tem a lei e a gente tem a tecnologia e a gente tem um ambiente político e social favorável para a gente implantar essas novas tecnologias, né? Então, a gente vou passar a palavra
para o Norberto. Encerro aqui, né, a minha fala. A gente vai ficar aí disponível, né, no chat para tirar dúvidas, né? Mas nós vamos entender um pouquinho agora como isso funciona na prática. Perfeito, Hélio. Muito obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu me chamo Norberto Coelho e eu sou especialista de segurança e produtividade na Microsoft e faço parte da equipe de Modern Workplace. E hoje eu sou responsável por apresentar para vocês o que é o Microsoft Teams, como que funciona o Microsoft Teams dentro do ambiente de trabalho colaborativo, tá? Bom, o Microsoft Teams é uma ferramenta de comunicação e colaboração que vem ganhando um grande espaço atualmente, pois devido ao fato de termos o problema relacionado aí à pandemia, houve uma grande necessidade de realização do seu trabalho remoto. E o Microsoft Teams já era uma ferramenta que há muito tempo nós estávamos utilizando, né, e mostrando para os nossos clientes e parceiros qual é o valor realmente dessa ferramenta, e nesse caso agora, não era realmente a intenção principal, né, mas acabou ocorrendo em que houve uma grande demanda de utilização desse tipo de ferramenta de comunicação. E aí eu vou mostrar para vocês aqui qual é o conceito básico do Microsoft Teams no geral, tá? Vou minimizar aqui então a minha tela de apresentação e eu vou utilizar uma máquina virtual onde eu possuo uma conta de teste que eu vou realizar aqui alguns processos relacionados aí ao Microsoft Teams. Primeiro, qual que é a diferença do Microsoft Teams com relação ao famoso Skype for Business? Essa é uma pergunta que é feita com muita frequência dentro das organizações. Eu utilizava o meu Skype for Business, eu conversava com o meu colega de trabalho. Por que eu estou migrando de uma ferramenta que eu conheço há tantos anos, que eu tenho tanta confiança nela, por que eu estou migrando para o Microsoft Teams? Qual que é o verdadeiro significado dessa mudança, né? E aqui que eu vou mostrar para vocês exatamente qual que é essa diferença de um produto para o outro. Imagine o seguinte cenário, tá? Que provavelmente vocês já vivenciaram ou até vivenciam hoje, onde você tem o Skype for Business e você precisa conversar com o colega. Quando você utiliza o Skype for Business, você consegue ter essa conversa, eu, Norberto, com outro colega da minha organização. É um chat privado, eu consigo conversar diretamente com as pessoas, né? Posso inserir outras pessoas nessa conversa dentro do Skype? A resposta é sim, mas a conversa do Skype for Business com essas pessoas de maneira múltipla, né, de maneira simultânea, ela fica perdida depois, né? Você não tem um histórico muito fácil de ser encontrado, o ambiente colaborativo do Skype, ele não é apropriadamente feito para uma conversa em comunidade. Para conversas de um para um, ok, funcionava normal, né? Hoje, o trabalho colaborativo, ele demanda o quê? A relação sua, colaborador, com várias pessoas dentro da sua organização em si. E o que o Teams faz? Ele permite essa colaboração. Esse trabalho é feito de maneira abrangente para várias pessoas de dentro da sua organização. Essa é a principal diferença com relação a uma ferramenta, o Skype for Business, para o Microsoft Teams. Ok, Norberto. A minha empresa ela está me dando acesso ao Microsoft Teams. Como é que eu tenho acesso a essa ferramenta? Primeiro passo é acessar a sua conta na web do Office 365, a sua conta corporativa. No caso aqui eu estou utilizando a conta da Megan Bowen, tá? É a minha conta, minha usuária de demonstração. E a Megan, quando ela acessou aqui ó, o office.com, colocou o seu usuário e senha, logou automaticamente aí com segurança na conta, ela tem acesso aí aos aplicativos Microsoft. E aí ela vai notar que existe aqui ó, um aplicativo na página inicial chamado Microsoft Teams, tá? Ela vai clicar aqui então no Microsoft Teams e a seção do Microsoft Teams, ela pode ser utilizada em qualquer navegador. Então, se a Megan, ela precisar acessar informação sobre um bate-papo que ela teve no Teams, estando na casa de uma outra pessoa ou estando fora do seu ambiente comum de trabalho, ela consegue acessar de qualquer local, em qualquer navegador. Ela tem as informações ali, não precisa instalar nenhum aplicativo, tá? Notem que dentro do Microsoft Teams sendo utilizado aqui no meu navegador, as funções que aparecem aqui, elas estão plenas, eu consigo utilizar qualquer recurso sem nenhum tipo de diferença, tá? Porém, Norberto, como que eu faço para realizar a instalação do Microsoft Teams no meu computador? O processo é muito simples. Aqui logo abaixo, no canto inferior esquerdo, eu tenho aqui baixar o aplicativo na área de trabalho. Faço o download do aplicativo, instalo no meu Windows,
concluir a instalação, coloco novamente os dados da minha licença, do meu usuário e senha, e eu tenho acesso, então, à ferramenta do Microsoft Teams. Detalhe, esse processo também pode ser feito no seu dispositivo móvel, independente do sistema operacional. Pode ser um iOS, pode ser um sistema Android, você consegue utilizar o Microsoft Teams em sua plenitude sem nenhum tipo de restrição, tá? Vou utilizar aqui, nesse nosso webinar, o Microsoft Teams instalado na máquina da Megan Bauer, tá? Então, os recursos, vocês podem até ver aqui, ó, que os recursos que aparecem aqui, ó, no aplicativo instalado, são os mesmos que aparecem no navegador, tá? A única diferença é que eu deixei o Microsoft Teams aqui, ó, no Dark Mode, né, onde ele está aqui só com a tela escura. Somente essa é a diferença que eu fiz aqui no Microsoft Teams. O restante vai aparecer da mesma forma, é tudo sincronizado, né? E aqui dentro do Microsoft Teams, quais são os pontos que eu quero passar para vocês aqui nessa apresentação? Nós temos aqui, ó, do lado esquerdo os menus de interação do Microsoft Teams. O principal em que nós vamos conversar hoje são as equipes, que é a tradução literal aí de Teams, né? Equipes, times em si, né? O que eu posso fazer aqui nas equipes do Microsoft Teams? Notem que aqui, ó, nas equipes da Megan Bauer, que ela faz parte, aparece aqui, por exemplo, uma equipe chamada Retail, Sales and Marketing. Tem uma aqui logo abaixo que eu queria ir para o nosso webinar, que é chamado Adobe Sign Webinar, e assim por diante, né? Essas equipes, elas são equipes que fazem sentido a Megan Bauer participar. São equipes que ela criou, aonde ela tem um projeto, ou faz parte do departamento dela, e ela precisou convidar pessoas que estão vinculadas a esse projeto, a esse processo interno, e ela precisa se comunicar com essas pessoas de maneira mais rápida, sem precisar ficar mandando e-mails para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, as equipes, elas servem para isso, para você ter as informações, um bate-papo organizado e de acordo com as necessidades da sua organização, tá? Então, nesse meu exemplo aqui, ó, eu criei aqui uma equipe chamada Adobe Sign Webinar. Então, nesse exemplo, a Megan, ela está envolvida nesse projeto nosso aqui dos webinars, né, que teve a participação do Hélio da PK, daqui a pouco vai ter o Eduardo Jordão da Adobe. Então, vamos supor que a Megan, ela também está ativa nesse nosso projeto, né? Então, ela criou uma equipe e tudo que formos falar a respeito desse nosso projeto, nós vamos falar aqui dentro dessa equipe. O legal é que a equipe, ela pode ser pública ou privada. Eu já vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença de uma para a outra, tá? Bom, como que funciona então, Norberto, a criação de uma equipe? Eu consigo criar uma equipe dentro da minha empresa, dentro do meu Microsoft Teams? Por padrão, sim. Logicamente que se você já utiliza o Microsoft Teams e você não está podendo visualizar esse botão aqui embaixo, ó, criar uma equipe ou ingressar nela, é porque a organização ela pode limitar esse acesso. Talvez você não possa, dentro da empresa, realizar esse procedimento, mas depende de cada empresa. Por padrão, isso está liberado. A Megan aqui, então, ela precisa criar uma nova equipe. E ela precisa agora criar uma equipe para falar sobre um projeto específico. Eu vou chamar o meu projeto de Projeto X, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em criar uma equipe ou ingressar nela. Quando aparecer aqui as opções, eu venho aqui na primeira, a mais simples, tá? Criar uma equipe. E eu vou criar uma equipe a partir do zero, tá? É um projeto novo, apareceu uma demanda de um cliente, a empresa X, e eu quero agora, então, criar essa minha equipe. Tenho duas possibilidades de criação, a equipe privada ou uma equipe pública. A equipe privada, quando a Megan for concluir a criação da equipe, ela vai convidar pessoas específicas. Essas pessoas vão ter acesso a essas informações. A equipe pública, ela já é aberta para todo mundo da empresa. Então, depende muito do quê? Da confidencialidade que das informações inseridas nessa equipe que você precisa armazenar, tá? Nesse caso, vou criar uma equipe privada. Vou colocar aqui, então, o nome de Projeto X. Posso pôr uma descrição, é opcional, e vou criar a equipe. Bem fácil, bem simples. Feita a criação aqui da equipe, ela aparece aqui embaixo, aparece para vocês aqui Projeto X, lá no canto inferior esquerdo, e agora eu vou adicionar as pessoas a participarem da minha equipe. É aqui que eu vou inserir elas, os responsáveis, né, as pessoas que vão precisar se comunicar dentro dessa equipe. Vou colocar aqui o nome de um colaborador, o Alex Wilber, ele é o meu colega de trabalho, e a Miriam. A Miriam são duas pessoas que, juntamente com a Megan, que vão realizar aqui o processo desse projeto da empresa X, né, do projeto X. E vou adicioná-los. Posso adicioná-los como membro ou eu posso promovê-los a proprietário. O que é isso? Se a Megan não estiver disponível, a Miriam, nesse exemplo aqui, ela pode inserir novas pessoas dentro da equipe, removê-las. Ela tem propriedades de administração dentro dessa equipe, tá?
Nesse caso aqui, eu criei a equipe bem padrão. E quando eu crio a equipe, ela já aparece disponível aqui do lado esquerdo. E notem que logo abaixo aparece aqui, ó, uma informação, né? Um geral aqui. O que é isso logo abaixo da equipe que é criado automático? Isso se chama canal. Por quê? O projeto X, ele pode ter vários assuntos simultâneos que fazem sentido com esse projeto. Vamos supor aqui, ó, o projeto X é um projeto de uma implementação de algum sistema de tecnologia e eu quero falar somente sobre esse sistema específico no nosso projeto. Então é interessante eu criar canais para falar somente sobre esse tópico. Então eu vou vir aqui, ó, nos 3 pontos na frente aqui do projeto e eu vou adicionar um canal. E ao adicionar esse canal, eu vou colocar o nome desse canal específico, eu vou colocar aqui, ó, comunicação, então tudo relacionado à comunicação do meu projeto X, eu vou falar dentro desse canal e eu vou adicionar. Feito isso, qualquer informação relacionada à comunicação, eu insiro dentro do chat de comunicação. O geral como se fosse um canal padrão em que você pode falar sobre qualquer assunto, não necessariamente relacionado somente à comunicação, tá? E aqui em comunicação aparece então o chat e eu vou mandar aqui, ó, um bom dia pessoal. Quando a Megan manda essa mensagem, todo mundo que faz parte da equipe e tem acesso a esse canal vai visualizar a informação que a Megan enviou. E aí, dessa forma, todos os participantes podem interagir com ela. Por exemplo, o Alex ou outro colaborador que faz parte da equipe pode responder. Clica aqui em responder e manda um reply. Esse reply pode conter aqui um emoji, pode conter um GIF, pode conter uma figurinha, tá? Isso aqui é até uma recomendação que a gente faz com relação ao trabalho colaborativo, né? Então ele pode vir aqui, ó, e mandar essa figurinha se for pertinente. E aí as pessoas podem interagir aqui, ó, clicando aqui, ó, no like, curtir a mensagem e assim por diante, ok? Isso está relacionado às mensagens, então o legal é que as mensagens elas ficam disponíveis aqui e tudo relacionado à comunicação, nesse meu exemplo, pode ser acessado dentro do chat do Microsoft Teams. O legal é que o chat é permanente, tá, pessoal? Então esse chat fica disponível mesmo se eu inserir uma outra pessoa nessa equipe e a equipe existe por 1 ano, essa pessoa que entrou hoje ela vai ter acesso a todo o histórico do Microsoft Teams. Outra função do Microsoft Teams, que aí faz um envolvimento direto com a nossa apresentação, é a possibilidade de você adicionar aplicativos à ferramenta. Esses aplicativos vão ter sentido direto com o projeto em si, com essa equipe, né? Vou vir aqui, então, no botão do mais aqui em cima, ó, no canal, né, no parte de mensagens. E aqui eu vou adicionar um aplicativo. Vocês, por padrão, podem adicionar os aplicativos da Microsoft, do próprio portal do Office.com, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem Excel, Word, PowerPoint e assim por diante. No nosso exemplo aqui, eu vou fazer um gancho em que eu quero instalar o Adobe Sign. Essa minha equipe aqui, ela precisa utilizar o Adobe Sign, que daqui a pouco eu vou passar para o Jordão e explicar para vocês como é que funciona a integração. Mas eu quero já inserir o Adobe Sign no Teams. Eu faço uma pesquisa aqui em cima pelo nome do aplicativo, no caso eu coloquei Adobe, vão aparecer aqui várias opções. Clico na opção desejada, nesse meu exemplo, Adobe Sign, e vocês podem ver que o Adobe Sign ele vai ser adicionado. E aí, com o Adobe Sign adicionado, ele vai ficar disponível aqui na parte superior da tela, ele fica disponível para você como um aplicativo, que daqui a pouco o Eduardo Jordão ele vai seguir aí com essa configuração em si. Então, eu posso adicionar essa aplicação, essa ferramenta dentro do Microsoft Teams. Só para finalizar aqui a nossa apresentação sobre esse overview da ferramenta do Microsoft Teams, o que eu possuo também aqui com relação à ferramenta em si? Posso conversar também em um chat privado. O Teams ele não serve somente para esse trabalho, essa comunicação colaborativa. Eu posso conversar somente com o Alex. Eu posso conversar só com a Miriam, uma conversa de 1 para 1, né? Eu tenho essa possibilidade, então, de utilizar a ferramenta do Teams para esse intuito. Outra coisa legal do Teams é a possibilidade de utilizar a ferramenta para reuniões online, né? Que é muito popular agora relacionado aí ao trabalho remoto. Posso vir aqui, conversar com o Alex, ligar, fazer uma ligação aqui, ó, para o Alex e quando eu realizar essa ligação, compartilhar a minha área de trabalho, abrir a minha webcam e realizar aqui o meu trabalho com ele ou com mais pessoas dentro da organização. O calendário, por exemplo, ele fica disponível aqui, ó, ele é sincronizado com o calendário do seu Outlook, por exemplo. Então, todas as reuniões do Outlook
vão aparecer sincronizadas aqui dentro do calendário. E se eu quiser me reunir com as pessoas também pelo calendário, eu posso reunir agora, imediatamente, já convido todo mundo, ou posso agendar uma reunião online. A reunião vai ficar disponível no calendário de cada uma das pessoas convidadas, ok? E para finalizar, dentro do Microsoft Teams também eu tenho acesso aos meus arquivos do meu OneDrive for Business. Como a nuvem é conectada, os aplicativos são conectados, eu posso ter acesso então a todas as informações do meu do meu OneDrive for Business, ficam disponibilizadas aqui dentro do meu OneDrive de maneira totalmente sincronizada, automática. Eu consigo ter acesso a essas informações e compartilho com quem eu quiser dentro da minha empresa, que faz parte aí da minha equipe ou não, ok? Bom, pessoal, passei para vocês, então, esse overview aí a respeito do Microsoft Teams. Quero agradecer aí a oportunidade de estar participando, né, realizando essa apresentação para vocês nessa manhã de sexta-feira fria aqui em São Paulo, tá? Vou passar a bola aqui, então, para o Eduardo Jordão, que vai agora mandar aí informações muito legais a respeito da integração aí do Adobe Sign. E qualquer dúvida, né, nós vamos estar disponíveis aí no chat para estar conversando com vocês, ok? Jordão, assume daí. Boa sorte, pessoal. Novamente, muito obrigado e um bom dia a todos, viu? A gente vai se falando. Obrigado, Norberto. Obrigado a todos, na verdade. Obrigado, Hélio. Vai ser o maior desafio, na verdade, é falar depois do Hélio, falar depois do Norberto. E o que eu vou tentar fazer aqui é demonstrar para vocês, tentar juntar um pouquinho desses dois universos, né? Que o Hélio tratou da questão legal com que o Norberto trouxe da parte da tecnologia da Microsoft, como é que a Adobe se insere nisso. Mas antes disso, bom dia, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu sou Eduardo Jordão, trabalho na Adobe sou responsável pelas tecnologias que envolvem documentação, represento a Adobe na América Latina e de verdade é um prazer estar aqui falando com vocês. E eu já inicio compartilhando minha tela com vocês. E eu acredito que todos estejam vendo minha tela. Deixa eu só fazer uma organização aqui para eu não me perder. E aqui é o ambiente que nós acabamos de sair da apresentação do Norberto. Só checando aqui, o Fábio me disse que estão todos me vendo. Esse é o ambiente que o Norberto acabou de passar, ou seja, Microsoft Teams. Eu estou usando ele no browser, não estou usando ele no aplicativo, por uma questão de facilidade. Mas poderia tranquilamente fazer tudo que farei aqui no meu browser, poderia fazer também no aplicativo. Bem disse o Norberto que nós temos a possibilidade de colocar o Adobe Sign e conectar o Adobe Sign a um canal do Teams, a qualquer canal que eu queira. Ou seja, eu posso criar centenas de canais e para cada canal eu vou lá e conecto o meu motor de assinaturas. E posso também, vejam aqui, eu tenho a possibilidade de inserir no meu canal um website. E eu vou mostrar para vocês como é que essa funcionalidade de website dentro do Microsoft Teams, conectado com o Adobe Sign, podem auxiliar nos trabalhos e nas tarefas do dia a dia, principalmente quando a gente está pensando em trabalho em colaboração e trabalhos que envolvam fluxos documentais, necessidades de aprovações de assinaturas e assim por diante. Eu deixei apenas esse canal aqui aberto, mas se eu abrir essa abinha aqui, vocês vão poder notar que eu tenho uma série de outros canais que eu trabalho e atuo dentro da Adobe. Então, o tempo todo aqui com temas específicos, questões de técnicas da plataforma, enfim, os meus pares espalhados pelo mundo, a gente se comunica através desses canais que a gente tem dentro do Teams. Mas quando eu penso no Teams conectado com o nosso motor de assinatura, que se chama Adobe Sign, e como é que eu aporto o valor nessa integração, veja, eu tenho aqui um canal de comunicação, né? Nesse meu grupo chamado Global, e aqui o usuário que vocês estão vendo é exatamente o meu usuário do Eduardo Jordão. Mas se eu trago para a tela um outro usuário, e eu estou fazendo isso agora, estou trazendo o usuário da Clarice Barbieri, veja, tenho aqui a caixa de e-mail da Clarice Barbieri, e eu vou para a conta de Teams da Clarice, veja que as mesmas comunicações que o Eduardo vê, ou seja, eu vejo nos meus posts do Teams, a Clarice também vai ver. Então, era exatamente aqui a realização daquilo que o Norberto trouxe, mas como é que isso funcionaria com questões documentais?
Ok, como é que o Adobe Sign opera, então, dentro do Teams? Fiz a conexão, uma vez conectado, eu trago aqui, eu fico com uma aba chamada Adobe Sign, que uma vez conectada, dá a possibilidade de todas as funcionalidades que o Adobe Sign tem, o Teams ele conecta com duas coisas, com duas funções importantíssimas. A primeira, a possibilidade de enviar um fluxo para assinatura, e nós vamos fazer isso em alguns segundos. E a outra, a possibilidade, diretamente do Teams, de gerenciar todos os fluxos documentais nos quais ou eu estou envolvido de alguma maneira, ou são fluxos que estão esperando pela minha assinatura. Veja, aqui ele está em inglês. Deixa eu fazer aqui uma mudança para o português e automaticamente, veja, é corrigido aqui ou é convertido o idioma. Então aqui tem, eu já posso visualizar quais são os fluxos que estão aguardando minha assinatura diretamente do Teams. Se eu clico aqui e se eu vou para esses fluxos, se eu abro esse fluxo, eu já posso automaticamente assinar esse documento que está simplesmente aguardando a minha assinatura. Voltando aqui para a aba de gerenciamento, vou saber exatamente do Teams quais foram os fluxos que eu enviei para assinatura, se a pessoa, diretamente daqui, se a pessoa dentro do histórico do Teams, né, que é um histórico aqui que o Adobe Sign me traz, se a pessoa já viu ou não viu, se ela já recebeu, se ela já visualizou esse documento, e ainda diretamente, né, com essa conexão entre Teams e Adobe Sign, eu poderia ainda ter algumas possibilidades, e uma delas é, inclusive, substituir aquele assinante. De repente eu soube que ele saiu de férias, não está mais na empresa, ou não está, por algum motivo, está com problemas em conectar aquele contrato, mas eu preciso da assinatura de alguma outra responsável daquela empresa. Eu posso tranquilamente trocar o assinante desse fluxo, e isso fica registrado no relatório de auditoria, fica documentado, indo diretamente ao encontro, não é, do que a LGPD nos obriga, que é ter a traçabilidade da documentação. Então o Adobe Sign ele proporciona exatamente isso, a traçabilidade e somado ao não repúdio daquela assinatura. Quando eu mostrei para vocês aqui da possibilidade de inserir um site, né, um website, e como é que isso, dentro de um grupo, dentro de um canal, e como é que isso trabalha com o Teams, é que eu posso criar, por exemplo, aqui eu deixei esse nome chamado Folha de Ponto. Folha de Ponto, a possibilidade que eu tenho de criar um formulário e deixar esse formulário ativo. De novo, eu vou trazer para vocês aqui o usuário da Clarice Barbieri. E se a Clarice vai aqui nos canais dela, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais para vocês verem, se ela vai nos canais que ela, ou nas abas que ela tem disponível dentro do canal ali de documentos, ela vai ter exatamente a mesma folha de pontos. Ou de ponto, perdão. Vou fazer aqui o papel da Clarice. Vou iniciar um fluxo diretamente aqui do papel da Clarice. Então, vou colocar aqui o nome dela. Clarice. Sem o N. Para ser um pouco mais rápido, eu vou fazer um preenchimento... um preenchimento qualquer. O e-mail, eu preciso, de fato, colocar um e-mail para que ela possa receber, possa aprovar isso. Vou colocar aqui o e-mail dela. O e-mail, perdão, do gerente dela. Vou usar um outro usuário. ej.hotmail.com. Ela é uma consultora. Ela iniciou os trabalhos dela no dia 01 do 05 de 2019. Opa, 01. Veja que quando eu ajusto um campo, e eu tenho aqui, inclusive, a direção de como eu tenho que colocar os dados nesse campo, eu tenho que seguir exatamente aquilo, senão ele não permite que eu continue, vai dar como erro. Então eu posso fazer ali os settings dos campos, ajustar os campos como eu quero que as pessoas preencham esses campos. E essa estrelinha, esse asterisco vermelho que vocês estão vendo, é o que a gente chama de campos obrigatórios, ou seja, as pessoas não vão finalizar um fluxo documental sem que elas preencham todos os campos obrigatórios. O que é a garantia disso? É a garantia
de que um documento será preenchido com todos os dados necessários. Você não vai mais ter a surpresa de receber um documento que não foi devidamente preenchido. Vou colocar aqui qualquer valor, simplesmente a título de exemplo para vocês. Veja a facilidade que a plataforma nos traz para poder fazer esses preenchimentos. Vou colocar aqui uma quantidade X. Veja que eu posso automaticamente ele vai fazendo somas de campos, então, ou seja, eu tenho campos relacionados. Posso preencher algumas outras coisas, aqui não são campos obrigatórios. Eu clico aqui para assinar, vou pedir para a Clarice assinar. Uma vez aplicando a assinatura, ela vai assinar. Pede aqui, nesse caso, como eu estou entrando num formulário de web, ele pede para eu colocar o meu endereço de e-mail, ou seja, o endereço de e-mail da Clarice, de quem está preenchendo aquele formulário. Para que ela faça a validação de que, de fato, é ela. Opa, mandei aqui errado, Adobe Sign. Para, de fato, é ela quem está fazendo o preenchimento desse formulário. Então, identifica a pessoa nesse momento. Enviou. Duas maneiras. Pede para que a Clarice, para completar a etapa, que ela vá à caixa de e-mail dela. A caixa de e-mail dela está aqui. Está pedindo, veja, para que ela confirme que de fato foi ela que começou esse fluxo documental. Uma vez feito isso, o fluxo se encerra, vai automaticamente para o segundo participante, no caso o gerente, aí o gestor da Clarice, que eu coloquei um outro usuário que se chama Carlos Jordão. E aqui está o usuário chamado Carlos Jordão. Como é que eu sei? Aqui em cima, veja, estou na caixa de e-mail do Carlos Jordão. Carlos Jordão já recebeu aqui uma solicitação de folha de ponto, e o Carlos Jordão tem duas possibilidades de fazer esse preenchimento. Ele pode diretamente vir na caixa de e-mail dele, ou ele pode ir no Teams. Quando ele vai em Teams, ele vai lá em Adobe Sign. E dentro de Adobe Sign, deixa eu só, como eu estava há um tempo já conectado, deixa eu só fazer a conexão rapidamente. Ele tem essa, por questões de segurança, se fica muito tempo inativo, desabilita o serviço. Rapidamente a gente volta para o serviço. Carlos Jordão pode, dentro da aba de gerenciamento dele, verificar quais são os fluxos que estão aguardando para assinatura dele. Uma outra possibilidade, antes de eu até finalizar aqui a questão do Carlos Jordão, eu tenho a parte do chat, que eu tenho aqui junto, o chat geral, ou o chat do Teams, que eu posso travar diretamente com a plataforma. Então, eu posso vir aqui no Teams e perguntar. O Teams pergunta, o que você quer? Eu quero saber dos documentos que estão esperando para mim, Carlos Jordão, para que eu assine. O Teams vai, processa, faz uma busca em todos os documentos relacionados ao Carlos Jordão, e ele me traz exatamente esse documento que a gente acabou de fazer o fluxo documental. Então está dizendo aqui, olha, cara, você tem aqui um documento que você pode assinar daqui, ou como a gente tinha dito anteriormente, você pode ir na tua conta aqui do Adobe Sign conectada no teu canal, na tua aba de gerenciamento, e aí sim, você faz, aguardando para minha assinatura, perdão, aqui aguardando que você assine, é esse aqui, primeiro documento, eu vou pedir para assinar, ele abre o documento, Carlos Jordão assinou. Veja que o Adobe Sign me permite aqui uma guia, ele vai com essa seta amarela me guiando por todos os campos obrigatórios. Carlos Jordão vem aqui, já 4 possibilidades se habilitam aqui para que ele possa assinar. Escrevendo, desenhando, fazendo upload de uma imagem, ou usando o telefone celular como superfície de desenho, fica muito mais fácil. Deixa eu colocar, vou fazer uma aplicação simples e vou conectar. Uma vez feito isso, vou voltar para o meu usuário. Vou tirar o Carlos Jordão e volto aqui para o meu usuário. Quando eu volto no meu usuário e venho aqui em Post, vou postar, eu posso fazer uma pergunta dentro do meu post, vou uma vez mais fazer uso do bot e vou dizer, eu quero checar status. Ele vai me perguntar, mas checar status do quê?
eu vou responder um documento chamado folha de ponto. É isso, folha de ponto. Eu ia colocar folha de pagamento. E dou esse ok. Vai pensar, se eu escrevi corretamente, ele vai dizer que esse documento acabou de ser assinado pela Clarice e pelo Carlos Jordão. O que é interessante desse chat aqui, e vai de novo, né, ao encontro daquilo que o Norberto disse. Quando eu volto aqui para o Carlos Jordão e entro no chat dele, do Teams, eu vejo a mesma comunicação que eu acabei de fazer lá no meu canal disponível para ele, ou seja, todas as pessoas do meu canal, no qual eu fiz o questionamento, vão ter acesso àquela comunicação. Eu vou parar um pouquinho de falar nesse momento, mas eu volto para o Teams. Eu quero convidar quem quiser, obviamente, a fazer, escanear esse código de barra, esse QR Code, perdão, que está aí na tela. Eu vou fazer isso aqui com o meu telefone. Quem quiser fazer isso, eu vou deixar ele aqui no cantinho, para quem quiser. E vou, nesse momento, fazer o seguinte. Rapidamente, me permitam que eu vou compartilhar com vocês o meu telefone celular, bem rapidamente, para não estourar muito o meu tempo aqui. Meu telefone celular está lá. Ok. Quem entrou, provavelmente vai estar vendo esse fluxo documental. Provavelmente vai ser isso aqui. Então, eu estou usando, o que eu estou fazendo aqui? Uso do Microsoft Forms. Microsoft Forms me possibilita criar aqui formulários. Vou colocar aqui meu nome. Vou fazer de novo com a Clarice. Clarice B. O e-mail da Clarice que eu uso nas minhas demos é o ej.adobesign1@hotmail.com. Vou ali para a empresa dela é a empresa Futuro. Vou colocar Future, vou colocar em inglês, porque eu já tinha feito uma demo com Futuro e eu estou sem muita imaginação hoje. Vou dizer que a Clarice é CIO, vou colocar a data que ela começou a trabalhar, vou começar a data que ela se efetivou. Veja que o Microsoft Forms me dá uma série de possibilidades de edição. Qual o país? Vou dizer que é o Brasil. Rua X, subsidiária em São Paulo. São Paulo. Vou dar um enviar. Muito obrigado. Clarice Barbieri fez a assinatura. Quando eu preparei esse formulário, eu preparei da seguinte maneira. Vou parar de compartilhar aqui o meu telefone celular rapidamente. Se vocês já fizeram aí o compartilhar, a busca, né, desse documento, né, o scanner do código de barra, do QR Code, eu vou voltar aqui para o usuário chamado Carlos Jordão. E tem aqui um termo de confidencialidade que foi solicitado, que eu acabei de fazer o preenchimento. Deixa eu só ver se é... Deixa eu só pegar aqui o endereço correto, folha de ponto. Ok, Carlos Jordão. Assinatura de solicitação. Termos de confidencialidade. Na verdade, o que eu estou vendo aqui é que algumas pessoas já me mandaram. Eu estou vendo aqui, porque todos esses e-mails que vocês estão mandando, veja, está vindo para o Carlos Jordão. Eu vou achar aqui em algum momento, em algum lugar, o que a Clarice fez. Mas o que vai acontecer, independente, eu vou pegar, se vocês me permitirem, eu vou pegar o e-mail de qualquer, eu vou pegar qualquer um aqui que mandou e vou revisar. Da empresa Box, não sei quem é, alguém que está aí fazendo a demonstração, está participando da demo, colocou aqui, veja o seguinte, propositalmente, eu deixei que ficasse em vermelho, para que a gente veja que um campo, que um formulário, um template foi previamente populado. Então, eu tenho aqui uma conexão entre o meu formulário, meu Microsoft Forms, tudo que eu coloco no Microsoft Forms, eu capturo esses dados e já preencho um template que está lá dentro do Adobe Sign. E vai indo, até que eu assine aqui. Eu vejo aqui que o Jorge, obrigado, Jorge,
se esse for seu nome mesmo, Jorge, obrigado pela participação. Vou clicar aqui e vou dizer, Jorge, estou aceitando o teu termo de confidencialidade, vou dar um ok e vou clicar para assinar. O Jorge vai receber esse documento para assinatura. Não só o Jorge, mas eu me comprometo no decorrer do dia a fazer a mesma coisa com todo mundo aqui. O Jorge provavelmente vai receber agora para assinatura, para que todos que me mandaram um e-mail aqui recebam também esse documento. Qual que é a grande beleza dessa integração? Poxa, peguei o Microsoft Forms, juntei com uma conexão do Adobe Sign. Que mais eu tenho que eu posso extrair disso? Veja, eu vou abrir para vocês aqui a minha conta do SharePoint. SharePoint é outra tecnologia fantástica da Microsoft, que está dentro de um número inacreditável de empresas. Quando eu vou dentro do meu SharePoint, eu posso procurar pelos meus sites. Eu tenho um site aqui que eu criei chamado Musashi. Dentro desse meu site, vejam que eu já tenho aqui alguns termos de confidencialidade que estão aparecendo. Então, todos esses fluxos documentais que eu estou fazendo já está aparecendo aqui no meu SharePoint. Mas quando eu vou nos meus documentos, e eu vou nos meus documentos aqui e clico em documentos, deixa só carregar a pastinha, eu vou na minha pasta de documentos assinados, automaticamente, além de eu ter esse documento guardado para poder atender a qualquer futura necessidade aí de auditoria, está guardado na nuvem da Document Cloud, na nuvem do Adobe Sign, veja que eu tenho aqui os documentos que foram assinados 7 minutos atrás. Folha de ponto, foi isso que eu acabei de fazer a demo com vocês. E assim que o Jorge assinar o documento dele, provavelmente ele assinando, ele vem para cá automaticamente e é guardado no meu repositório dentro do meu SharePoint. Então veja, fiz uma coisa no Microsoft Forms utilizando o Adobe Sign como meu fluxo documental e eu ainda tenho a possibilidade de guardar tudo isso dentro do meu SharePoint. E isso é possível, e eu vou mostrar rapidamente, a ideia não é entrar nisso daqui, isso é possível graças aos Powers Automate da Microsoft, que nos facilita a vida em criar fluxos entre plataformas distintas, entre soluções distintas, sem a necessidade de ser um grande entendedor de código. E é isso que a Microsoft faz, justamente com a integração aqui do Adobe Sign. E aí, voltando para a estrela da nossa apresentação, que é o Microsoft Teams conectado com o Adobe Sign, quando eu entro aqui naquele meu grupo onde tem geral, eu recebi aqui já uma comunicação dizendo que a Clarice Barbieri assinou um documento, ou seja, eu vou sendo informado a todo momento que um fluxo documental se encerrou. Eu recebo uma mensagem, porque inclusive está aqui, ó, soube que o Hélio também fez aqui a assinatura do documento. Está aqui dizendo, ó, o documento PK Advogados, provavelmente o Hélio assinou, está aqui, colocou o documento. Então eu vou sendo informado o tempo todo. A Érica mandou aqui, estou sendo informado que quem mais participou? Várias outras pessoas participaram aqui. Gente, que legal isso, obrigado. Para finalizar, porque eu já passei aqui do meu tempo todo aqui, né, mais do que eu deveria estar para falar, eu quero só mostrar um pouco mais essa potência entre integrações das duas plataformas. Um local muito comum das pessoas criarem documentos é justamente o Word. Então, estou ali fazendo meu contrato, mandando para revisão, estou com o meu contrato final, preciso mandar o contrato para assinatura. Eu venho aqui no meu Word e simplesmente tem um botão já conectado, uma integração feita com o Adobe Sign, que é o nosso motor de assinatura da Adobe, e digo que esse documento ele vai ser enviado para aqui, vamos mandar aqui para que o Carlos Jordão, não, o Carlos Jordão está meio tomado de e-mails lá, vou colocar para Clarice, @hotmail.com, assine esse documento. Se eu clicar aqui no preview, vai possibilitar que eu faça o preparo desse meu documento. Vou fazer isso rapidamente, já que eu não fiz na minha outra demonstração. Vou tentar fazer isso rapidamente para não tomar muito mais o tempo de vocês. Quando eu preparo o documento, ele abre e eu começo a dizer onde é que eu quero.
Isso é somente uma das formas de preparar um documento para que ele seja assinado. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero que a Clarice, que aqui fique registrado o e-mail dela, mas aqui em cima está o nome dela. Eu quero que ela me coloque a data que ela vai preencher esse documento. Veja, simplesmente eu clico e arrasto. Pessoal, o Hélio falou, assinatura eletrônica, assinatura digital, para Adobe tanto faz, porque a gente possibilita que um assinante use tanto a assinatura digital da ICP Brasil, que vai direto ao encontro do artigo 10, parágrafos 1 e 2, lá daquela medida provisória 2.200, ou seja, a gente atende às necessidades da legislação brasileira com assinatura digital em tudo aquilo que for necessário. Mas eu já digo a vocês que a esmagadora maioria dos documentos que assinamos no nosso dia a dia, a assinatura eletrônica ela é mais do que suficiente e o Adobe Sign também permite que uma assinatura eletrônica seja realizada. Então, para nós, o que importa é a necessidade de vocês. Se você precisa de uma assinatura eletrônica, é Adobe Sign. Se de uma assinatura digital, também é com Adobe Sign. Quando eu enviei para assinatura, Clarice vai receber isso lá para que ela assine. Eu já vou mostrar rapidamente e finalizo, mas a última coisa que eu quero mostrar no Word é que eu tenho aqui uma aba de gerenciamento no Word. Quando eu entro nessa aba de gerenciamento, eu vejo o status dos últimos... perdi a conexão, deixa eu tentar novamente. Deixa eu ver se vai. Eu vejo o status dos últimos acordos que eu enviei diretamente dentro da minha conta do Adobe Sign. Não importa se foi no Word, não importa se foi no Teams, não importa se foi no SharePoint. Aliás, eu posso enviar fluxo de assinatura diretamente do SharePoint. Vou lá, clico num documento e envio para assinatura. E aqui eu sei se as pessoas, o status, né, se está em amarelinho, é que a pessoa ainda só recebeu o documento. E aqui ele me diz, a pessoa já recebeu, e se ela viu, vai me informar aqui no Word também que ela viu. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui o e-mail da Clarice Barbieri. Deixa eu fazer isso aqui rapidamente. E-mail da Clarice Barbieri está aqui. São muitas telas. Está aqui o que eu acabei de mandar do Word. Clarice recebeu no correio, né, na caixa de e-mail dela. Se a Clarice for lá no Teams também, e quando ela vai no Adobe Sign dentro do Teams, deixa eu conectar rapidamente, ela vai saber dentro do Teams que tem aqui um documento esperando para que ela assine, que está aqui o folha de pagamento que nós acabamos de fazer. Pessoal, eu queria agradecer demais a oportunidade, a presença de vocês. Eu acabei me excedendo um pouquinho aqui no tempo que eu tinha para falar, peço desculpas por isso. Obrigado, Hélio, obrigado, Norberto, obrigado a todo o time da Abrasoftware, obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí por essa horinha e pouco. Muito obrigado e espero vê-los presencialmente num futuro próximo, quem sabe, ou aqui virtualmente nos próximos eventos que a Microsoft, a Adobe e a Abrasoftware vai trazer para vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Jordão. Obrigado. Excelente demonstração. Quero agradecer também o Hélio e o Norberto pela parceria e participação nessa segunda edição do nosso evento. Foi muito rico, bastante demonstração, bem na prática, né? E o Hélio sempre dando um show aí na questão jurídica. Pessoal, a gente já postou no chat o link para acesso ao formulário. Eu também vou compartilhar aqui o acesso direto pelo QR Code. Então, fica nosso pedido para que vocês façam o acesso ao formulário, tá bom? Nós ainda vamos continuar com a sessão aberta por mais uns minutinhos para responder algumas outras dúvidas, mas, no geral, fica aqui meu agradecimento. Obrigado a todos pela participação e até a próxima. Da minha parte, eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade. Espero poder ter contribuído aí para a compreensão das pessoas da oportunidade que nós temos em mãos nesse momento, né? Que realmente eu acho incrível o potencial de transformação digital que a gente pode implementar nesse momento da crise agora. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Hélio. Mandou muito bem. Muito obrigado, viu, pessoal, pela participação e vamos nos falando aí. Bom final de semana a todos, hein? Um abraço. Obrigado, Norberto. Valeu.